Existe um instante na vida em que o coração começa a procurar algo maior do que as próprias forças. A pessoa tenta resolver problemas, tenta manter tudo sob controle, tenta seguir em frente, mesmo quando as preocupações parecem crescer a cada dia. Ainda assim, chega um momento em que a alma percebe que precisa de algo que o mundo não consegue oferecer. Talvez você tenha chegado a este vídeo exatamente em um desses momentos. Um instante em que a mente está cheia de perguntas e o coração procura por paz. Pode ser uma luta na família, uma preocupação que não sai da cabeça, uma situação difícil que parece não ter saída. Muitas pessoas passam por isso em silêncio, mas existe algo importante que precisa ser lembrado agora. Deus nunca ignora um coração que o busca com sinceridade, mesmo quando tudo parece silencioso ao redor. O Senhor continua observando cada detalhe da vida daqueles que confiam nele. A palavra de Deus revela em Salmos, capítulo 34, versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Isso significa que Deus se aproxima exatamente nos momentos em que alguém mais precisa de ajuda. Talvez você pense que esta é apenas mais uma oração entre tantas outras. Porém, muitas mudanças na vida começam exatamente em um momento simples, como este, um momento em que alguém decide parar por alguns minutos e abrir o coração diante de Deus. Durante esta oração, algo importante pode começar a acontecer dentro de você. A fé pode começar a crescer novamente. A esperança pode voltar ao lugar onde antes havia preocupação. E quando o coração se volta para Deus com confiança, novos caminhos começam a se abrir. Respire fundo por um instante e permita que sua mente desacelere. Este é o momento de colocar diante de Deus aquilo que pesa no seu coração. Aquilo que parece impossível para nós nunca foi impossível para o Senhor. Agora prepare o seu coração, porque o que começa com uma oração sincera pode se transformar no início de uma grande mudança na sua vida. Existe um tipo de dor que quase ninguém percebe. Ela não aparece no rosto o tempo todo. Não é sempre comentada em conversas e muitas vezes fica escondida atrás de uma rotina aparentemente normal. É aquela luta silenciosa que acontece dentro do coração quando a mente está cheia de preocupações e o espírito começa a se sentir cansado. Muitas pessoas continuam seguindo suas responsabilidades todos os dias, trabalhando, cuidando da família, resolvendo problemas e tentando manter tudo funcionando. Mas dentro delas existe um peso que cresce pouco a pouco. Pensamentos que não param, perguntas que parecem não ter resposta e uma sensação constante de que algo precisa mudar. Esse tipo de momento pode fazer alguém sentir que está enfrentando tudo sozinho. O silêncio se torna pesado e a esperança parece diminuir quando as situações permanecem difíceis por muito tempo. A Bíblia revela algo muito importante em Salmos, capítulo 62, versículos 7 e 8. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Confiai nele em todo o tempo e derramai diante dele o vosso coração. Essa palavra mostra que Deus conhece as dores que ninguém mais consegue ver. Quando uma pessoa decide abrir o coração diante do Senhor, algo começa a mudar dentro dela. Aquilo que antes parecia impossível de carregar começa a se tornar mais leve, porque agora existe alguém maior cuidando da situação. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Uma fase em que as preocupações se acumulam e o coração precisa de descanso. Este é o instante de permitir que essa oração alcance as áreas da sua vida que mais precisam de cuidado. Porque quando a alma pede socorro com sinceridade, Deus nunca permanece distante. Existem momentos na vida em que tudo
parece fora do lugar, planos que não aconteceram como esperado, caminhos que se fecharam de repente e situações que parecem difíceis demais para entender. Quando isso acontece, muitas pessoas começam a pensar que perderam o rumo ou que algumas partes da vida nunca mais voltarão ao equilíbrio. Mas existe uma verdade espiritual que muitas vezes só é percebida depois de algum tempo. Deus continua trabalhando mesmo quando a vida parece confusa. Aquilo que parece desordem para os olhos humanos pode ser exatamente o momento em que o Senhor começa a reorganizar cada detalhe da história de alguém. A Bíblia mostra, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa revela que o Senhor é capaz de transformar até mesmo os momentos difíceis em parte de um propósito maior. Muitas mudanças importantes na vida começam quando a pessoa decide confiar em Deus, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. É nesse ponto que o coração começa a perceber que Deus está abrindo novos caminhos, ajustando circunstâncias e preparando algo que ainda não conseguimos enxergar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de fase agora, um período em que muitas coisas parecem incertas. Mesmo assim, este pode ser o momento em que Deus está começando a alinhar situações que mais tarde farão sentido. Enquanto seguimos nesta oração, permita que o Senhor entre nas áreas da sua vida que parecem confusas ou sem direção. Deus tem a capacidade de transformar histórias que pareciam perdidas em testemunhos de restauração. Porque quando Deus começa a reorganizar uma história, até aquilo que parecia impossível pode encontrar um novo caminho. Muitas das maiores batalhas da vida não acontecem do lado de fora, elas acontecem dentro da mente. Pensamentos que surgem sem aviso, preocupações que voltam repetidamente e dúvidas que tentam enfraquecer a confiança no futuro, mesmo quando tudo parece normal ao redor. A mente pode se tornar um campo de luta constante. É nesse espaço silencioso que o medo muitas vezes tenta crescer. O medo de que algo dê errado. O medo de que uma situação nunca mude. O medo de que as forças acabem antes da solução aparecer. Esses pensamentos podem tirar a paz e fazer o coração sentir que está sempre em alerta. A Bíblia apresenta um princípio importante em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa orientação revela que Deus também trabalha na forma como pensamos e enxergamos a vida quando a mente começa a ser renovada pela fé. Algo muda dentro do coração. Os pensamentos que antes eram dominados pela preocupação começam a dar lugar à confiança. A mente, que antes estava cheia de medo, começa a encontrar descanso. Talvez você esteja enfrentando exatamente esse tipo de batalha interior agora. Pensamentos que parecem difíceis de controlar e preocupações que ocupam grande parte do seu dia. Enquanto esta oração continua, permita que Deus alcance também sua mente. Porque quando a presença de Deus entra nos pensamentos, aquilo que antes parecia uma luta constante pode começar a se transformar em paz. E quando a mente encontra descanso, o coração começa a recuperar a esperança. Existe algo que muitas pessoas só percebem quando realmente param para orar. A vida costuma ser cheia de movimentos, decisões, responsabilidades e preocupações
que ocupam cada parte do dia. A mente corre de um pensamento para outro, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Nesse ritmo constante, o coração muitas vezes perde a oportunidade de encontrar descanso. Quando alguém decide parar por alguns minutos e buscar a presença de Deus, algo diferente começa a acontecer. O silêncio da oração cria um espaço onde a mente desacelera e o espírito se fortalece. Aquilo que parecia pesado começa a ser colocado nas mãos daquele que tem poder para cuidar de todas as coisas. A Bíblia revela em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que quando alguém busca a Deus de todo o coração, ele se deixa encontrar. Essa promessa mostra que a oração não é apenas um hábito religioso, é um encontro real entre o coração humano e o cuidado divino. Muitas transformações começam exatamente em momentos simples como este. Um instante em que alguém decide parar, respirar e falar com Deus com sinceridade. Nesse momento, preocupações são entregues, dúvidas são apresentadas e a fé começa a crescer novamente. Talvez a sua vida tenha estado cheia de responsabilidades e pensamentos acelerados. Este momento de oração pode ser o instante que o seu coração precisava para reencontrar direção e paz, enquanto você continua ouvindo esta oração. Permita que cada palavra seja uma oportunidade de colocar sua vida diante de Deus. Porque quando alguém decide parar por alguns minutos para orar, o céu inteiro se inclina para ouvir se esta oração trouxe paz ao seu coração e fortaleceu sua fé neste momento. Continue caminhando com Deus todos os dias. Muitas vezes, um simples momento de oração pode renovar forças, trazer esperança e lembrar que nunca estamos sozinhos nas batalhas da vida. Se esta mensagem falou com você, siga este canal para continuar recebendo novas orações e palavras de fé que podem fortalecer o seu coração diariamente. Compartilhe também este vídeo com um parente próximo ou alguém da sua família que esteja precisando de paz, esperança e da presença de Deus. Assim, essa mensagem pode alcançar mais vidas e levar conforto a quem precisa neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família.